gente vê que há necessidade do nosso aprendizado ir evoluindo. Nesse dia da mudança, a gente veio com a mudança do pouquinho que faltava, porque a gente já havia feito a mudança do grosso, né? Nós passamos um dia fazendo mudança, de manhã até anoitecer, fizemos 2 viagens, de Cascais para cá são 2 horas, e o Marcos, que é o nosso amigo, que é o nosso mecânico e nosso amigo, o Marcos nesse dia fez 2 viagens com uma carrinha. Né? A gente 2 horas para vir, 2 horas para ir, 2 horas para vir, 2 horas para ir, então ele passou 8 horas dirigindo, 8 horas dirigindo. Mas no fundo a gente passou quase 10 horas de estrada, a gente parou para almoçar, carregar a carrinha, descarregar. Então eu, o Marcos e o Juan, que é o nosso genro, passamos um dia, mais de 10 horas com certeza, mudando a nossa mudança grossa. E depois, algum tempo depois, a gente veio com a mudança mais fina, né, o restante das coisas. E nesse dia a gente veio para cá e foi assim, uma coisa surreal, né, que pra gente era estar entrando na nossa casa. Foram 2 semanas, mas com espaço no meio, onde eu tornei a casa minimamente habitável. Porque a Miriam ficava lá com as crianças e eu vinha para cá porque teve que ser trocado sanita, teve que ser abertas janelas e portas à força, teve que capinar o terreno aqui atrás porque o mato quase que era da nossa altura. Até uma mega tempestade a gente já enfrentou, né? Que foi a tempestade Christine, ou Cristina, né? Que passou aqui. Em fevereiro. Aqui foi um dos locais mais atingidos, onde a gente mora. Eu confesso sem vergonha nenhuma que foi um dos dias que eu senti mais medo na minha vida. Foi uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu nunca tinha tido medo de vento ou de chuva. Foi terrível. A gente vê que essa tempestade teve todo um lado negro terrível, né? Pessoas morreram, pessoas perderam tudo. Nós temos vizinhos aqui que ainda não se recuperaram das perdas que tiveram. Mas para nós, a gente vê como Deus é bom o tempo todo, né? Porque a tempestade foi uma virada na nossa vida, porque nós conhecemos a maioria dos nossos vizinhos após a tempestade. Nós saímos para ajudar e com isso nós conhecemos as pessoas, e as pessoas nos conheceram. E quando as pessoas nos conheceram, elas falaram, poxa, que bom, né? Que bom que vocês estão aqui. E a gente tem um feedback hoje dos nossos vizinhos e das pessoas que moram aqui no interior, de que bom que as pessoas estão vindo para o interior. No nosso caso, a gente veio com 3 crianças pequenas, e as pessoas ficam totalmente extasiadas de verem crianças, porque cada vez há menos crianças no interior, cada vez há menos morando, crianças. Né? As pessoas vêm muito, a gente vê aqui na nossa rua, das casas aqui ao nosso redor, tem casas que são fechadas e as pessoas só vêm no verão, então trazem criança e tal, só tem esse movimento de gente, mais movimento de gente no verão, né? Porque no resto do tempo não tinha criança aqui na nossa rua, até a gente chegar. E aí a gente é mimado pelos vizinhos que estão sempre a bater a porta, a trazer uma fruta, um legume, ou para saber como a gente tá. A casa que a gente teve que, ainda estamos fazendo, né? Tivemos que fazer a rede de esgoto, porque não tinha esgoto, o esgoto ia para o terreno do vizinho, a gente teve que lidar com um telhado que a gente teve que tirar todo, a gente teve que impermeabilizar uma laje, uma placa, porque a água entrava dentro de casa, depois da tempestade começou a entrar de novo, a gente teve que lidar com pragas no quintal, a gente teve que lidar com coisas que a gente plantou e morreu, nossa, quanta coisa. Adaptação, né? Adaptação de tudo, adaptação das crianças com a escola. Eu particularmente achava que seria mais fácil. Eles tinham contato com mais crianças, não era só na escola. Uma das coisas que a gente está conseguindo realizar também nesse ano, que a gente mudou para cá, que era uma coisa que a gente sentia muita falta, porque a gente no Brasil, a casa que nós temos no Brasil, a casa que nós vivíamos no Brasil, nós recebíamos pessoas o tempo inteiro. E aqui em Portugal, esses 6 anos que a gente viveu, em Cascais, apesar da casa ser pequena, também tínhamos problema com fazer barulho para não incomodar os vizinhos, e a gente não recebia as pessoas na nossa casa. A gente raramente recebia alguém na nossa casa. A gente raramente fazia festas na nossa casa, a gente raramente fazia qualquer tipo de evento na nossa casa. E aqui, apesar da distância, porque os nossos amigos e familiares todos hoje se encontram a 2 horas de viagem de nós, né? A gente no Brasil, essa coisa de 2 horas de estrada é muito simples, é muito fácil, mas aqui em Portugal a gente acaba pegando um hábito, né, da maioria dos portugueses e dos brasileiros que vêm para cá, de que 2 horas é muito longe, e tem o custo de gasóleo ou gasolina, tem o custo de portagens, né, e a gente acaba vendo que 2 horas são 2 horas. A gente, para ir na casa dos meus pais, são 2 horas em Torres Vedras. A gente, para ir para casa da mãe da Miriam,
são 2 horas, que é em Cascais. A gente ir para casa dos nossos amigos, em geral, é 2 horas ou mais. Mas mesmo com esse problema, né, da distância, a gente hoje consegue realizar um dos nossos sonhos e uma das nossas metas, que é poder receber as pessoas. E hoje ainda precariamente, né, porque a gente só tem uma casa de banho, a gente tem uma sala para acolher as pessoas, mas a gente vê que existe um futuro, existe um plano, existe uma possibilidade de no futuro a gente estar recebendo mais pessoas e com uma melhor qualidade na nossa casa, que é uma coisa que a gente gosta, né, do convívio, de receber pessoas. E como a Miriam falou, não sei se vai ser em um vídeo anterior ou futuro, porque vai ser editado, né, a gente está aqui falando há muito tempo, mas como a Miriam falou, a gente tem o sonho de ter um espaço grande onde as pessoas possam vir, passar um fim de semana, uma semana, acampar, né, ter uma mega sala com uma mega mesa para a gente estar ali sentado conversando, e a gente vê uma possibilidade de futuro nisso, né? É isso. É isso. Então, se você quer acompanhar tudo isso, essa jornada que não é fácil, mas está sendo prazerosa, né? A gente tem aprendido a curtir o processo, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa, mesmo com todos os problemas e circunstâncias que a gente tem enfrentado, a gente tem tentado aproveitar esse processo. Se você está aí e quer acompanhar a gente, se inscreva no canal, deixa seu comentário, nem que seja de incentivo, que a gente vai ler e vai responder todo mundo. É isso. Amém. Amém. Será que gravou? Tomara que tenha gravado, né? Porque se tiver que fazer tudo de novo...